Fala pessoal do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Você que é visitante, seja muito bem-vindo. Nós começamos uma série onde a gente estará criando aplicativos para Android com o Android Studio, ok? Então nós já mostramos, fizemos uma introdução ao Android Studio. No segundo vídeo nós criamos aqui um botão para a gente mudar esse texto. E agora de fato nós vamos criar o nosso primeiro aplicativo, ok? Qual é o aplicativo que a gente vai criar? Vamos criar um aplicativo de IMC, que é o índice de massa corporal. Então o IMC é calculado dessa forma. Você pega o peso da pessoa e divide ele pela altura da pessoa vezes a altura. Então o resultado que der, ó, menor que 18,5, magreza. Menor que 18,5 a, quer dizer, de 18,5 a 24,9, normal. Então aqui você vai ter o resultado aqui, para saber se a pessoa está com peso normal, se está acima do peso ou se está abaixo do peso, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar nossa estrutura aqui, certo? Então a gente tinha criado isso aqui no vídeo passado, mas agora nós vamos começar a criar aqui a nossa tela do nosso IMC. Então a gente vem aqui no Layout, a gente poderia usar o Linear Layout e ir colocando aqui, fazendo como se fosse uma tabela com ele, mas a gente tem aqui o nosso layout de tabela aqui, ó. A gente pode arrastar ele para cá. Veja que ele vai entrar aqui, ó, e ele vai arrastar os componentes para baixo. Veja que no Linear Layout é diferente do Constraint Layout. Um, um componente não se sobrepõe sobre o outro. Então ele arrasta o componente. Então ele arrastou tudo lá para baixo, por quê? Porque aqui a altura dele está Match Parent, certo? Ou seja, ele está mandando preencher tudo. Então ele preencheu tudo e não sobrou espaço para ninguém, certo? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a nossa tabela. Como é que funciona a tabela? Eu tenho um layout de tabela. E aqui embaixo eu tenho as nossas linhas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, tudo que eu for adicionando aqui dentro vai vai colocando horizontalmente, formando as colunas. Se eu colocar 3, serão 3 colunas. Se eu colocar 1, vai ser uma coluna. Então eu posso colocar aqui, ó, esse text view aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Dentro da primeira linha, certo? Então ele apareceu aqui, ó, só que ele está ali um pouco acima, certo? Por causa do botão aqui, tal. Vamos pegar essa tabela aqui, ó. Vamos colocar ela, a altura dela. Vamos botar automático aqui, que seria no codular, né? Vamos colocar a altura dela, Wrap Contents. Seleciona ela aqui e vamos colocar Wrap Contents. Pronto, agora ele ficou tamanho simples. Esse botão aqui a gente vai utilizar ele. Vamos deixar ele aqui mesmo. Então aqui a gente tem, ó, como é que a gente vai fazer? A gente tem esse text view aqui, a gente vai mudar o nome dele de Hello World para peso em quilograma, certo? E vamos mudar o id dele aqui. Vamos botar aqui text view underline peso, certo? Que vai ser o nome dele. Esse é um id que a gente vai poder identificar ele lá no nosso código. E ao lado dele aqui, a gente vem aqui, ó, no texto e vamos botar um edit texto. Coloca aqui embaixo, certo? Então a gente tem um edit texto aqui. O que a gente vai fazer com ele? A gente seleciona ele aqui. Aqui ele tem, ó, o id dele. A gente vai mudar isso aqui. Edit texto, peso, certo? E aqui ele tem um texto aqui, ó, chamado nome. A gente vai apagar esse texto aqui, certo?
E aqui ele aparece essa linha aqui, ó, tá vendo? Com o texto nome. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente vai dar um background para ele, quer dizer, uma cor de fundo. Quando a gente dá um background, essa linha some. Então a gente vem aqui, nosso background dele aqui, ó. A gente vamos escolher uma cor para ele, ó, um cinza clarinho aqui, ó, certo? Pronto. Agora veja que aqui tem um campo, certo? Só que ele está muito colado ao nosso text view. Vamos dar aqui para ele uma margem de start, que é do início. Vamos dar uma margem aqui, ó, start. Ele tinha mudado para o text view, então seleciona o edit texto, desce até o layout margem e vamos dar 20 dp de margem. Pronto, eu acho que tá bom. Só que ele ficou com uma altura aqui, não ficou muito legal. Vamos mudar o tamanho do texto dele. Aqui tá 18, que é o padrão. Vamos colocar 20. Fica o mesmo, eu acho que é o mesmo tamanho desse aqui. E aqui na nossa altura dele, ó, vamos colocar 50 dp, só para dar uma aparência melhor. Pronto, veja que já deu uma aparênciazinha melhor, né? Agora, essa é a primeira tabela. Nós temos a segunda, terceira, quarta. E a gente pode adicionar quantas a gente quiser aqui. Só que a gente vai fazer o seguinte, vamos apagar essas aqui, ó. Selecione e toque em delete, aperta delete, para a gente ir apagando essas tabelas aqui, ó. Vamos apagar elas. Vamos apagar elas, certo? Deixar uma só. Agora que tem uma só, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ela, aperto o lado direito, copiar, e vou colar aqui dentro da tabela. Pra gente não precisar estar configurando, eu colocar essa letra branca, mudar isso aqui, ele já vai estar, já vai copiar igual, ok? Aí você clica com o lado direito e clica em colar, certo? Então a gente volta esse aqui, vamos ver se ele continua com o mesmo nome, ó. Veja que ele continua com o mesmo nome, ele não mudou o nome, então ele vai dar um conflito, certo? Porque não pode ter o mesmo nome. Como é que você vai mudar o nome? Se você selecionar aqui, mudar aqui, ele vai mudar os dois. Então vai continuar o erro. Então você clica com o lado direito, ou você vem aqui no código e vai go to XML, para ele direto para onde está o erro. Veja que ele já está marcado aqui com um erro. Então, como lá é o peso, aqui vai ser a altura. Mesma coisa aqui embaixo. Altura, certo? Só que um é o text view e o outro é o edit texto. Pronto, agora ele já resolveu o problema. Só que aqui, ó, as tabelas também estão muito juntas, uma da outra, certo? Vamos dar uma margem aqui, ó, uma margem para base aqui, para dar uma distância de uma para outra. Então aqui você seleciona a primeira aqui e vamos lá no layout, margem, de novo, e vamos dar uma margem button para baixo, uma margem de, vamos botar 15 dp. Ficou ótimo. Agora você seleciona aqui a tabela em si, seleciona a tabela e a gente também vai dar uma margem aqui na tabela, certo? Você selecionou sua tabela, table layout, aqui ó, você desce até a margem, a gente vai dar uma margem de start, vamos mudar de 15 dp e uma margem de end, fim, para ele não ficar colado, aqui nas margens. A gente poderia fazer de outras formas, mas desse jeito também tá bom. Aqui o nosso botão, a gente vai selecionar ele, vamos mudar o texto dele. Vamos mudar o texto dele. O texto dele vai ser calcular, certo? Aqui não precisa mudar o widget dele. Vou mudar só o tamanho do texto dele. Tá 14, vamos botar 20, certo?
Pronto, ficou mais bonitinho. E por último, vamos colocar um text view aqui em cima da tabela. Olha, ele vai ficar acima da tabela, certo? Nós temos o nosso text view aqui. Ele sempre vai vir preenchendo a largura. Ele vai sempre vir match parents. Então selecionou ele. A gente não precisa dar um id para ele, pode deixar text view mesmo, que a gente não vai usar ele lá. Aqui a gente coloca wrap content automático. E o texto vai ser o que? Vai ser cálculo IMC, certo? A gente vai dar uma margem também para ele. Ó, layout margem. Dá uma margem button. Vamos botar 60 dp, ele ficar bem distante. E vamos alterar o tamanho dele aqui. Text size. Botar 48. Vamos botar bold. Italic também, aplicar, certo? E vamos mudar a cor do texto. Vamos colocar esse azul aqui para ver como é que fica. Não ficou muito legal. Esse também não. Esse também não. Verde, vermelho. Vamos botar um vermelho que dá para ver melhor, né? Pronto, tá bom. Agora esse botão aqui, ó, a gente seleciona ele. Vamos mudar o background tint dele. Tá vermelho. Pronto, agora ficou mais bonitinho, né? Então a gente pega um text view aqui e vamos botar embaixo desse botão, que vai ser o resultado, certo? Então o resultado vai aparecer aqui. Então a gente seleciona ele, bota wrap content, tira o texto dele, ele vai ficar invisível, certo? E a gente vai dar uma margem para ele também, para ele não ficar colado no botão. Então a gente dá um layout margem, agora top, vamos botar 20 dp. E também vamos dar um de start, vamos botar 20 dp também de start. E de fim também, para ele não ficar colado nas margens, ok? Então 20 dp de start e 20 dp de end, ok? E vamos dar um tamanho melhorzinho para ele aqui. Vamos dar um tamanho de 20, certo? Então ele não vai aparecer aqui. Então se eu rodar aqui, ó, já coloquei para rodar. Lembrando que a primeira vez ele sempre demora um pouco mais para rodar, ok? Então aqui você está vendo ele funcionando. Ainda não faz nada quando a gente clica no botão calcular. Só faltou mudar aqui o texto, né, para altura. Vou mudar aqui o texto para altura. Seleciona o text view aqui. Lembre-se que você tem que identificar ele aqui primeiro. Às vezes demora um pouquinho para mudar, para você não mudar o atributo do componente errado. Então aqui, ó, text view altura, você tem que mudar o texto dele aqui, ó. Altura em metro, né? Vamos botar assim. Vamos rodar para ver. Vamos esperar rodar. E também faltou mudar esse